Agora, oi, pessoal. Esse vídeo eu vou fazer agora uma entrevista com o Frederico Torres, um sócio de uma empresa de recrutamento e seleção, um RH externo. E primeira pergunta que a gente vai fazer para ele hoje é o que que é a gestão de pessoa, em primeiro lugar? Bom dia, pessoal. Falar sobre gestão de pessoas vai muito além do que falar simplesmente de gerir pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas especificamente, a gente está falando de uma ferramenta que é importantíssima dentro das organizações, mas não é simplesmente ser líder de pessoas, não é simplesmente você ter uma equipe abaixo de você e fazer um processo de desenvolvimento desse time. A gente fala que gestão de pessoas, ela começa a partir do momento que você vai ter pessoas dentro do seu time. Então, uma vez que você precisa trazer gente para poder trabalhar contigo. E isso vai muito além do que simplesmente gerenciar pessoas. Então, a gente está falando de um processo, de um sistema que começa desde a maneira como você atrai as pessoas para dentro da sua empresa, para dentro do seu time, depois da forma como você as recruta e seleciona, seguindo por um processo de integração, como essa pessoa vai ser integrada ao time, como ela é integrada ao grupo, à empresa de um modo geral, depois da maneira como ela vai ser desenvolvida, e a gente está falando de premissas que são tanto premissas da empresa quanto dos gestores, de estar atento em uma série de ferramentas e de sinais que essa equipe, que esses profissionais dão, até que você consiga criar aquilo que a gente chama de retenção. Então, a gestão de pessoas de um modo geral não está somente no processo em ser um líder e ter pessoas abaixo, mas também todo o sistema que a gente pode chamar de recursos humanos, de todo o sistema de capital humano, que faz desde o início, quando essa pessoa é atraída para dentro da empresa, se preocupando com todo o ciclo até a maneira como ela vai ser retida nesse grupo. Ou seja, que depois que é feito todo o processo de desenvolvimento, todo o processo, o ciclo de vida desse executivo, que ele inicie um novo ciclo dentro da própria empresa, que ele passe a ter novos paradigmas, novas premissas e possa crescer cada vez mais dentro da organização. Sim, então a gente agora compreendendo que a gestão é todo um aglomerado de processos que começa e ele tem um fim, só que não tem porque é sempre um ciclo que você vai fazendo dentro da sua empresa. Com esse ciclo, com essas ações, com essa ferramenta que você como gestor tem, como que você consegue uma vantagem competitiva na sua empresa? Como que uma gestão aplicada lá no recrutamento, ou no desenvolvimento, ou todo o ciclo, porque né, a gente tem que sempre deixar um equilíbrio, como que essa boa gestão pode gerar vantagem competitiva para a empresa? Sem dúvida, é o processo talvez que mais gere vantagem competitiva para uma organização, é a maneira como você gerencia o capital humano. Então, se você tem muito bem fundamentado, se você tem uma cultura que é muito forte, se você tem um processo que é muito bem definido, e você faz todo esse ciclo, desde da atração, depois do recrutamento e seleção, depois da integração, depois do desenvolvimento, isso te dá uma vantagem competitiva formidável, porque se a gente está falando para qualquer área da empresa, nenhum bom vendedor vende bem se não conhecer de fato o que ele está vendendo. Se ele não tiver interagido, integrado à cultura da empresa, para vender uma empresa, falar sobre uma empresa é essencial para que você possa criar uma cultura empregadora. Então, o processo de gestão de pessoas ele é fundamental para qualquer parte da empresa, para qualquer área da empresa, e ela começa, obviamente, no recrutamento, na atração, mas a parte de desenvolvimento também é muito importante. E desenvolver é você desenvolver o capital humano, desenvolver as pessoas, tanto no âmbito de cultural, de fazer com que eles entendam como a empresa funciona, quem é essa empresa, quem são as pessoas que estão lá, a história dessa empresa, isso tudo começa lá atrás da integração, na atração desse profissional, mas ele estando munido de informações e sendo desenvolvido constantemente, e a gente fala de desenvolvimento tanto técnico quanto comportamental. Não é simplesmente se você está falando de engenheiro, não é capacitá-lo simplesmente a utilizar aquela máquina. Isso é fundamental. Treiná-lo e desenvolvê-lo para isso é fundamental, mas saber gerenciá-lo para fazer extrair o melhor desse cara, da melhor maneira possível, do tempo que ele tiver ali dentro, também é uma capacidade de desenvolvimento, também é uma capacidade desenvolvível. E isso é preciso que tanto o capital humano quanto os gestores na organização, eles estejam muito abertos e atentos para saber que tipo de treinamento, que tipo de desenvolvimento precisa ser dado para que ele tenha uma equipe sempre
robusta nesse sentido, de conhecimento técnico e comportamental. Isso faz com que você tenha um plano, um desenvolvimento dentro da empresa, tanto capacitando a parte técnica quanto a comportamental, e transformando, obviamente, em melhores seres humanos. Vamos lá, a gente está falando de uma empresa, as empresas são literalmente organismos vivos, elas são compostas por pessoas. Esse desenvolvimento ele é fundamental. Então, a gente então sabe agora que a gestão de pessoas, o que ela é e como ela vai aplicar a vantagem, a gente também tem que saber que nesse ambiente, não só da empresa, mas como o desenvolvimento pessoal do funcionário, a parte dele pessoal também vai gerar um impacto na empresa. Porque se a gente fala muito de teoria de Maslow. A teoria de Maslow fala das necessidades, né, de você ir completando as necessidades. A empresa precisa se preocupar com o ser humano. Desenvolver uma pessoa, trabalhar a gestão de pessoas, você não tá gerindo simplesmente o profissional. O ser humano é muito complexo, ele tem situações pessoais e profissionais que vão implementar e vão influenciar demais no dia a dia dele. Então, ter esse lado também de incentivar o desenvolvimento pessoal e o profissional, e aí quando a gente fala de profissional, a gente fala de capacidade técnica e comportamental, mas o pessoal é desde um profissional que vai se desenvolver em inglês, que vai procurar um terapeuta, que vai fazer uma psicologia, vai trabalhar com uma academia, qualquer coisa que faça o cara também se desenvolver pessoalmente. O gestor ele tem que estar pronto para isso. Uma das principais premissas, eu acho, de um bom gestor é você entender que as pessoas respondem a um mesmo estímulo de maneiras diferentes. Então, as pessoas não podem ser geridas da mesma forma. É preciso conhecer o seu capital humano, é preciso conhecer a sua equipe para você extrair o melhor deles. Saber aonde, como, a motivação é interna, ninguém motiva ninguém. Você dá só os inputs, você dá os estímulos para que as pessoas se motivem. Você precisa entender quais estímulos são necessários. E esses estímulos nem sempre são só profissionais. Muitas vezes você vai precisar estimulá-los no lado pessoal, no âmbito pessoal, familiar da pessoa, para conseguir atingir algum objetivo que você tem profissional com ele. Sim, então. Bem, eu acho que é isso então da entrevista. Muito obrigado, Frederico, por ter respondido as perguntas. Eu espero que agora a sala, que vai estar assistindo o vídeo, consiga compreender melhor o que é a gestão da pessoa e como ela se aplica, que você não precisa só olhar para as pessoas como um funcionário, você tem que olhar o desenvolvimento da pessoa não só dentro da sua empresa, como dentro dele mesmo. Fornecer os meios de fazer o capital humano que você tem se tornar algo melhor, se evoluir de uma maneira profissional e pessoal dentro da sua empresa, e esse tipo de gestão é o que vai fazer a sua empresa continuar crescendo cada vez mais no futuro que vai vir. Então é Perfeito. Isso. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado pela disponibilidade, também pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Fico à disposição que for preciso. Ok, então muito obrigado e até a próxima. Até mais.